Mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Portugal é um dos países europeus com menor percentagem de habitação pública. Quase extintas as barracas que enxameavam a área metropolitana de Lisboa, o Estado deixou de olhar para a habitação como uma política pública. Os juros bonificados ao crédito à habitação substituíram a intervenção estatal. A pouca construção pública que se fez em Lisboa, por exemplo, foi para ser vendida a proprietários que rapidamente fizeram mais-valias. O último empreendimento da EPUL, no Martim Moniz, em Lisboa, tem as casas quase todas em alojamento local. A galopante subida mundial do preço da habitação, com o preço das casas a subir 2 e 3 vezes mais rápido do que os rendimentos do trabalho nas últimas décadas, afetou mais seriamente o nosso país pela ausência de resposta pública. Ao contrário do que parece sair do debate público, ideologicamente enviesado, chegámos aqui por ter estado a menos, não a mais. Anos a fio de vistos gold, dos quais mais de 99% foram investimento imobiliário e um regime fiscal de exceção para residentes não habituais, inflacionaram ainda mais os preços, tornando-os incomportáveis para os salários nacionais. No último mês e meio, a propósito das medidas anunciadas pelo Governo, discutiu-se, como raras vezes aconteceu, a política de habitação. O debate centrou-se quase exclusivamente nos interesses dos investidores e no direito à propriedade, ignorando os afetados. As famílias que não conseguem encontrar uma casa, que não podem estar anos à espera da construção pública, que tardem a aparecer. Tiago Mota Saraiva concluiu o curso de Arquitetura na Universidade de Lisboa, onde é professor convidado, foi da direção da Ordem dos Arquitetos e tem já um longo caminho na participação cívica e pública sob a forma de fazer cidade e, como tal, política. Mais do que a sua militância partidária, é militante do PCP, interessa-me aqui o seu ativismo cívico e profissional como arquiteto. Defende uma prática politizada da arquitetura, relacionando o seu trabalho com o envolvimento das populações mais desfavorecidas num processo participado de construção de comunidades. É com ele que vou falar sobre estes temas ao longo da próxima hora em mais um Perguntar Não Ofende. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Muito obrigado, Tiago, por teres aceitado vir aqui ao Perguntar Não Ofende. Portugal tem um dos menores parques públicos de habitação da Europa, como disse aqui. Lisboa e Porto são das cidades com maior percentagem de alojamento local e onde é mais fácil abrir atividades sem restrição. Há anos que temos vistos gold e um regime fiscal de exceção para estrangeiros. O arrendamento forçado de casas de volutas existe em países como a Dinamarca ou a Holanda e na França são fortemente taxadas. Como é que, perante este contexto de forte liberalização do nosso mercado de habitação, desregulação e a ausência de respostas públicas, um conjunto de medidas que nem são novas no nosso quadro jurídico ou no contexto europeu, é recebido como medidas de marxistas ignorantes, chavistas e bolivarianos? O que é que aconteceu no debate? Eu diria mesmo, em que é que quem faz estas propostas e a esquerda falhou para o debate que se instalou para ser tão desviado do que é a realidade na área da habitação em Portugal? Bem, olá Daniel, é um gosto estar aqui e de um podcast que eu sigo desde o início. Eu acho que nós estamos um bocadinho desfasados no debate mediático do que foi o debate fora do espaço mediático. Repara uma coisa, tu tens um processo de participação em torno das medidas que envolve 2.700 participantes e quer dizer, são organizações, são cidadãos que se pronunciaram sobre esta matéria. E os dados que nós temos, eu gostava de conhecer um bocadinho melhor esta participação que aqui houve, até por uma questão disciplinar, digamos, mas só 12% das pessoas é que se pronunciaram sobre a questão dos devolutos. Ou seja, eu diria que 80% do debate no espaço 12% das pessoas que participaram no debate... No debate organizado, estruturado de participação. Eu acho que isto é relevante. É perceber-se que se calhar houve um debate
público muito marcado por uma ação terrorista das associações de grandes proprietários, sempre a trazerem para a discussão pública o caso do pequeno, o caso da pessoa que tem a sua pequena casa e que a família e que a filha foi quase guardada para a filha, que a filha foi de Erasmus e que depois volta e depois o Estado já lá está dentro. Mas de facto, e essa casa não tem interesse nenhum para resolver o problema da habitação. Portanto, o que tem interesse são de facto os grandes devolutos, os grandes edifícios, os estruturais. E esses sim são quem as associações de grandes proprietários representam. Esse debate público foi muito marcado. Nós conseguimos discutir muito pouca coisa. Sendo que a questão dos devolutos não é... Está longe de ser a coisa mais importante neste pacote. Eu não estou a desvalorizar, mas mesmo até para os proprietários, a questão, por exemplo, da renda justa é uma questão mais complicada do que propriamente a questão dos devolutos. Eu acho que há várias... complicada, que mexe mais nos interesses do pequeno proprietário, daquela pessoa que de facto tem uma ou duas casas para arrendadas. Para quem a questão do devoluto é totalmente indiferente, a questão da renda justa, essa sim tem impacto. Claro, tem, mas eu acho que há uma questão estrutural, que é, nós temos 727 mil casas vazias, que não são devolutas, não são a mesma coisa. Ontem diziam-se que eram 10 mil, não é? Segundo, por causa que são as declaradas pelas... Devolutas pelos municípios, pelos vários municípios. Sim, mas, ou seja, nós temos... Estamos a gravar isto a 31 de março de manhã, porque desculpa. Ou seja, temos um problema das casas vazias, ou seja, temos um problema que até é questão... há uma questão moral sobre os fogos que estão sob pressão urbanística, as pessoas o proprietário poder decidir ou não poder ter a casa vazia. Eu acho que é um tema que nós devemos discutir do ponto de vista da sociedade. Repara uma coisa, nós temos situações, nós temos das taxas mais altas de casas vazias pela Europa. Curiosamente, por exemplo, em Inglaterra temos 1% de casas vazias. A Holanda temos 4%. Suíça temos 2%. São casos diferentes. Eu, a Holanda, estou firmemente convencido que a pressão, por exemplo, do movimento Ocupa e do espaço que ocupou e das pessoas terem receio de haver uma ocupação, portanto, terem de ocupar as casas, é um tema relevante. Na Holanda e na Inglaterra. Na Suíça, moralmente, as pessoas acham que não devem ter a casa, portanto, devem disponibilizar a casa para arrendamento. O que acontece em Portugal não é isso. O que acontece em Portugal é que as pessoas, de facto, foram percebendo que o seu imóvel era um ativo, e aí, por exemplo, a Saskia Sassen, que é uma socióloga muito conhecida, urbanista muito conhecida e que tem defendido, tem cada vez mais, sobretudo, produzido pensamento sobre as cidades do sul da Europa, diz-nos que uma casa vazia vale mais, do ponto de vista de ser vendida, vale mais do que uma casa com um contrato de arrendamento de valor muito elevado. Grosso modo é esta a ideia, ou seja, porquê? Porque se vende a partir de um valor especulativo que possa vir a ter, que pode ainda ser maior do que um valor alto de arrendamento. Portanto, de certa forma, uma casa vazia é um ativo brutal para um proprietário. E isto é um mercado infernal, um mercado ultraliberal que nós temos. O que é que eu acho? Eu acho que tem de se pensar soluções para as casas vazias, não só para as devolutas, para as casas vazias. E, sobretudo, essas soluções têm de partir também das pessoas que são proprietários. Qual é a diferença entre uma casa vazia e uma casa devoluta, já agora? Até que enfim, repara, a confusão que foi lançada sobre... Está toda a gente sempre a dizer que as casas devolutas e as casas vazias e que a lei não determina. A lei determina. A lei determina muito, muito claramente o que é uma casa devoluta. É preciso. Uma casa devoluta é uma casa que não está habitável, não é? Há um ano. E que, portanto, tem consumos de energia, de eletricidade, de águas muito baixos para alguém lá viver. E para isso, para ser declarada devoluta, é preciso uma notificação, é preciso que as pessoas expliquem, que não usem os argumentos que são atendíveis pelos municípios para ter a casa vazia, e é preciso todo um conjunto de procedimentos que garante toda a liberdade dos proprietários, garante... É muito garantístico sobre todas as matérias, e só perante a ausência de uma resposta decente é que os municípios e a maioria dos municípios nem sequer depois aumenta para os impostos, portanto, para os impostos devidos. Portanto, há uma diferença significativa. O proprietário está tremendamente protegido. Então deixa-me ainda ficar um bocadinho aí. As sondagens, mesmo relevantes de confiança sobre a eficácia das medidas, e indicam que apenas essa medida, a questão do arrendamento coercivo, parece ser impopular hoje. Hoje, já depois do debate. O bombardeamento mediático contra a limitação do aumento das rendas ou alojamento local não parecem ter resultado. Pelo menos aí não parece, e houve um grande bombardeamento. O que é que achas
que a oposição de direita e os investidores imobiliários ou turísticos se concentraram radicalmente na radicalidade, na suposta radicalidade do pacote e não na sua execuibilidade, que era um debate se calhar até mais fácil do ponto de vista, não digo que fosse mais fácil do ponto de vista propagandístico, mas era mais fácil de atacar por aí este pacote. É porque o debate ideológico é mais eficaz? Eu acho que há uma questão prática, que é a habitação e os imóveis têm sido o grande produtor de renda, seja, por exemplo, da banca, com o crédito imobiliário, de rendimento, de grande rendimento. Grande rendimento seguro. Portanto, os grandes proprietários, a banca, têm tido grandes mais-valias em todo o sistema que nós montamos perante um bem essencial que é a habitação. E não o temos entendido como isso. Temos entendido como um bem, como um mercado. Como uma mercadoria. E nessa medida... Que também é, mas que deve ser desmercantilizada como lógica. Ou seja, a nossa ideia de habitação constitucional não é a ideia que nós temos hoje presentes no mercado. Ou seja, nós não só temos grandes franjas da população com carência, nós continuamos a ter os bairros agora ditos informais e precários, mas continuamos a ter os bairros que o PER declarava que iria resolver, pelo menos na área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas e continuamos a ter ausências de resposta pública e ausências de respostas no mercado regulado. Ou seja, nós não temos mercado regulado. Por exemplo, uma coisa que para mim, neste momento, e analisando a posteriori o que foi feito do ponto de vista do crédito bonificado, por exemplo, é o crédito bonificado, que é foi um apoio estrutural do Estado para proprietarizar, ou seja, para as pessoas poderem comprar casa, e que de certa maneira, repara, curiosamente, o crédito bonificado é uma lei muito engraçada, porque do ponto de vista político, o PCP, por exemplo, defende-o a partir de 76-77, porque tinha a ver com a lógica de todos terem acesso ao crédito. Portanto, nós antes do 25 de Abril, nem toda a esmagadora maioria da população não tinha acesso ao crédito. Portanto, o PCP defende que todos possam ter acesso ao crédito e, salvo erro, no Encontro Nacional de Habitação de 76 ou 77, há uma das propostas é a defesa de um bonificado, de um crédito bonificado para permitir a trabalhadores, a todos e todas que pudessem ter a sua casa. No entanto, é o PSD que vai acabar com o crédito bonificado. Em 2002, o governo Durão Barroso, Manuela Ferreira Leite, uma alteração ao orçamento de Estado, é uma das primeiras medidas que causa... E bem, do ponto de vista ideológico, e bem, no sentido, embora haja uma nuance, não só altera o crédito, acaba com o crédito bonificado, como aumenta, liberaliza os prazos que não estavam liberalizados. Ou seja, consegue garantir que o valor que as pessoas pagavam se mantém igual, se mantém mais ou menos estanque a partir do aumento do prazo em que o banco continua com aquela renda. Portanto, ou seja, faz uma operação liberal nesse processo. Agora, o que é importante aqui dizer? É que nós tivemos um investimento grande público sobre o crédito bonificado. Esse investimento público devia ter sido um conjunto de reservas, entre as quais, por exemplo, não ir para o mercado desregulado, não ir para o mercado liberal. Ou seja, as pessoas que queriam o crédito bonificado sabiam que podiam vender a casa, tudo bem, poderiam vender a casa, tinham esse direito, mas por um valor que fosse um valor regulado. E isso ter-nos-ia feito construir um mercado regulado, que não temos. Mas voltando à questão, porque é que achas que o debate se tornou mais ideológico do que prático? Porque este é um debate ideológico. A habitação é um debate político e ideológico, onde a direita e a esquerda têm soluções alternativas. E, no entanto, sendo Portugal um país de proprietários, Portugal é um país de proprietários, essa é uma característica que nem todos os países têm. Desde 81. Pronto, mas hoje em dia é com o maior estoque de casas próprias da Europa, e um número elevadíssimo de segundas habitações, um bocadinho a casa da terra, não é? Sobretudo por essa via. Não achas que o governo atiçou um combate político que concentra a atenção no que o primeiro-ministro diz ser um número insignificante de casas? Ou seja, foi o próprio governo a dar centralidade a esta questão das casas devolutas e dos fantasmas que isto poderia facilmente levantar no debate público? Sim, e num debate em que, no entanto, as posições
a favor de uma reforma da habitação até eram esmagadoramente maioritárias, se não acabou por se meter num beco onde é mais impopular a sua posição. Eu acho que o governo não conseguiu projetar o que se ia passar. E o que se passou, na minha ótica, foi repara, o que nos dizem os proprietários em cada momento, os proprietários não, as associações de proprietários, é bom desfazer esta distinção. O que nos dizem imediatamente que há uma ação de regulação é: vamos tirar as casas todas do mercado. Vão sair casas do mercado. Ainda ontem ouvi dizer como facto que, na televisão, que desde que foi apresentado este pacote, a maioria das casas onde se ia renovar contrato passaram para o mercado de venda. Passaram a ser vendidas. Ou seja, a maioria dos contratos que cessavam de arrendamento, os proprietários tinham decidido que punham à venda. Ora, isto é facilmente provado que é mentira, porque senão o estoque de casas no mercado estaria hoje ao rubro que não acontece. Lisboa, não é? O que não acontece. Portanto, mas o que acontece é que esta expressão dos proprietários está extremamente radicalizada. Eu faço o paralelo. É exatamente se as associações de inquilinos dissessem: se as casas vazias continuassem vazias, nós vamos começar a organizar brigadas para ocupar. É exatamente a mesma coisa. As associações de inquilinos têm tido posições ponderadas. Têm posições muitíssimo ponderadas de avaliação das coisas, dizendo o que é que são contra, o que é que são a favor. As associações de proprietários estão completamente radicalizadas. E nesse sentido conseguiram marcar o debate público com afirmações extremamente radicalizadas. Nós sabemos que, por exemplo, o Chega consegue, através de posições extremamente radicalizadas, afirmar-se no debate público. E aqui aconteceu a mesma coisa. Diz-se muitas mentiras que estamos, e aí, por exemplo, eu acompanhei muito perto a questão comunicacional da primeira vitória do Bolsonaro no Brasil. Sim. E estamos exatamente na mesma, que é a determinada altura, estamos continuamente a tentar desfazer, antes de discutir as coisas, e isso aconteceu à esquerda, antes de discutir as coisas, a dizer: os devolutos está especificado na lei, não me digam que os devolutos é uma coisa etérea, que é uma coisa que não se sabe bem o que é. Não, está especificado na lei, toda a gente sabe o que é. Não é estranho que tratando-se de a discussão mais acesa em várias décadas sobre a existência dos limites do direito de propriedade e sobre a função social da habitação, os partidos de esquerda, à esquerda do PS, de que se esperaria que até liderassem, pelo menos até a parte ideológica da discussão, se quiséssemos, se tenham colocado à margem ou até tenham considerado como folclórica algumas destas propostas. Olha, eu acho que... Bem, nós vivemos num quadro de maioria absoluta. O governo não tem tentado fazer grandes acordos e grandes ligações à esquerda, portanto a reação é natural do ponto de vista de ter um governo de maioria absoluta, se calhar os partidos de esquerda não foram consultados e podiam ter ajudado também a construir isto. Mas o que eu acho é que o Jerónimo de Sousa repetiu isto muitas vezes, que é: não faltará o voto do PCP, e o Bloco de Esquerda também não tem faltado a políticas de esquerda. Eu acho que num cenário em que se precisasse dos votos à esquerda, eu acho que não havia dúvidas sobre o que é que estaria em Pode causa. Não precisar dos votos, mas como tu próprio disseste, há um desequilíbrio no debate em que são poucos são sempre poucos os necessários para reequilibrar esse debate, e que têm faltado. Certo. Repara, os partidos estão a fazer o seu papel, tal como as pessoas de esquerda que estão nos movimentos e que estão no espaço público estão também a tentar fazer essa disputa que é ideológica. É muito importante aquilo que tu estavas a dizer. A habitação, aquilo que tu dizias que existe uma disputa ideológica e é saudável essa disputa. Ou seja, há uma disputa ideológica sobre o que é que nós consideramos a habitação, o que é que nós consideramos que é o papel do Estado. E é preciso que É preciso o cruzamento entre a disputa ideológica e depois a execuibilidade e o... Claro, aliás, a ideologia e o pragmatismo, ao contrário do que se pensa, cruzam-se. Aliás, claro. Uma sem a outra, na realidade, servem de pouco. Não é? E a ideologia é uma coisa boa. Está-se continuamente a desvalorizar. Isso é ideológico. Não, a ideologia é uma coisa boa, é que nos estrutura. Geralmente as pessoas dizem isso é ideológico quando percebem que a sua posição ideológica é impopular e, portanto, tentam retirar o debate ideológico de cima da mesa. E estrutura-nos o pensamento, ajuda-nos a estruturar o pensamento, quer dizer, não é preciso ter isso em conta. Agora, do ponto de vista político, acho que houve aqui, eu coloco-me cada vez mais
a tentar, e sobretudo na habitação, até pelo meu registro profissional sobre a matéria, eu acho que nós temos mesmo de produzir soluções. Portanto, eu fico muito assustado. Acho que a questão da habitação, por exemplo, a extrema-direita encontra uma via rápida. Tem vindo a encontrar uma via rápida pela questão da habitação, pela questão das exclusões, tudo aquilo associado à habitação. E, portanto, do ponto de vista político, é fundamental encontrar soluções, mais do que ajudar a construir soluções, mais do que estarmos a legislar sobre coisas que depois efetivamente não se consegue executar. E tu dizias isso há bocadinho, que é uma das coisas que me preocupa neste pacote de medidas, mais do que a legislação que vai sair, é como é que a gente vai executar isto. Ou seja, como é que vai executar o que é bom disto. Porque tem coisas boas, tem coisas más. E nessa medida é preciso perceber como é que se pega nisto e como é que se vai conseguir pôr isto no terreno. O que se cria é frustração nas pessoas. Exato. Nas acusações de radicalidade política, nunca vemos uma medida polémica como o licenciamento quase automático das propostas urbanísticas, levando à desregulação profunda dos mecanismos de controle e da qualidade da construção. Não é um passo perigoso esse que está a ser dado? Perigosíssimo. Na atual situação. Eu costumo dar este exemplo, que é nós temos um ateliê de arquitetura. Vai ser mato haver um promotor que chega a este ateliê de arquitetura e diz assim: arquiteto, diga-me lá quanto é que me leva para fazer 6 pisos neste lote. E a gente olha para o PDM e não sei o quê, mas aqui só conseguimos fazer 4 pisos, porque isto... Não, eu tenho aqui um colega que diz que me assina uma coisa por 6 pisos. Ou seja, a concorrência vai ser pelo grau de loucura do que se quer assinar. Nesta situação, é óbvio que me dizem assim: depois a montante... Isto depois a montante, as ordens vão verificar, mas quando a coisa estiver a ser construída, nós temos legislação que nos permite que os licenciamentos sejam relativamente céleres. A questão, por exemplo, aqui em Lisboa, ninguém cumpre, não há um cumprimento mínimo dos prazos que estão estabelecidos na lei. Pois o que é que se diz? Vá para tribunal, ou seja, escuda-se isso, os pequenos não conseguem. Portanto, o problema está, ou seja, do que percebo, o que se está a fazer é, como o Estado não consegue cumprir a lei, não há lei. Liberaliza-se. Sim, liberaliza-se. Eu confesso que isto me espanta depois que, por exemplo, o que aconteceu na Turquia, não é? Exatamente. Que não se tenha instalado um debate sobre os perigos. Mas curiosamente aqui não há um debate ideológico. Não, e há uma esperança que foi adiado. Portanto, foi adiado para 27 de Abril, que o Conselho de Ministros é que vai deliberar sobre a questão dos licenciamentos. Eu acho que podemos ter formas mais desburocratizadas de fazer isto. Há simplexes, o simplex, por exemplo, feito em várias coisas na administração pública. Há coisas que continuaram a funcionar bem, passaram a funcionar mais rápido, cumprindo a lei. Não é? E repara, pode haver uma responsabilização, por exemplo, dos projetistas de arquitetura, a partir do momento que, por exemplo, os municípios sobre um lote consigam fazer uma ficha urbanística onde se diga de uma forma clara quantos pisos é que se constrói, as alturas, os sércias, isso tudo. Portanto, a partir daí temos um quadro desenhado de uma ficha urbanística onde a coisa está delimitada. Parece-me, isso é mais ou menos o sistema espanhol. Uhum. Parece-me que isso não seria mau e desburocratizaria a coisa. Agora, porque de facto o procedimento atual é muito complexo e cria uma teia de... os processos estão sempre entre secretárias. Portanto, como estão sempre entre secretárias, é muito difícil exigir. É óbvio que é assim. Também há outra via, que é exigir aos vereadores do urbanismo que cumpram. E aos municípios que cumpram. A partir daí havia outro procedimento. Mas, de facto, o que há... Isto cruza com uma ineficiência total da justiça, não é? Isto também devia ser um procedimento célere. Todos estes processos que estavam empancados devia haver procedimentos céleres. Só que os municípios sabem que, sobretudo os pequenos, fundos imobiliários vão para o tribunal e ganham. Ganham as ações contra os municípios. Os pequenos que querem fazer a sua casinha vão criar um molho de brócolos, não vão querer fazer isso. Há 7 anos que o governo faz sucessivos anúncios de construção da habitação e falhou todos. Agora, com o PRR, começamos a ver algumas obras, mas parece ser pouco e tarde. Até lá, a ideia do governo é que este conjunto de medidas, como as isenções fiscais para a transição do alojamento local para o arrendamento, garantam mais casas no mercado. Mas olhando para o que tem sido a resposta de proprietários a programas anteriores e para a rentabilidade de algumas destes negócios, não corremos o risco de isto gerar
uma mão cheia de nada? Eu acho que não. Olha, vou-te dizer que eu acho que há aqui uma coisa muito significativa. Há uns anos, há 10 anos, estava o cardeal Vítor Reis à frente do IRU. E nós estávamos com um dogma. O cardeal é só para as pessoas, é irónico. Sim. O cardeal é irónico, porque aparece agora como uma figura da habitação, coisa que nos bairros é visto como um cobrador, quase um cobrador de fraque. Por isso é que e vê-se muito pouco, há muito pouca relação com o IRU daqueles tempos, com as pessoas, aqueles tempos onde não se, por exemplo, não se considerava que havia um problema social, que o problema da habitação, atrás do problema da habitação havia um problema social, era uma coisa só de números, de bancos e de crédito. Na verdade, mas nesses tempos também se dizia que a habitação pública, quanto menos o Estado tivesse, melhor. Portanto, criou-se o imbróglio. Hoje no PRR temos um imbróglio tramado, que é a questão, para executar o primeiro direito, por exemplo, temos habitação pública que foi sendo vendida fogo a fogo. Portanto, temos situações condominiais extremamente complexas, de pessoas que até não têm capacidade e que estão em incumprimento pelo crédito que contraíram para conseguir adquirir a sua casa de habitação pública, por causa das asneiras que foram feitas no tempo de Vítor Reis no IRU. E nessa medida temos uma situação desestruturada. Portanto, diz-me assim, se há neste momento o que é significativo é que deixou o dogma da altura de Vítor Reis, que não era preciso construir mais habitação pública, que o mercado resolvia a situação, acabou. Neste momento todos os partidos dizem que, até ele diz que tem de haver mais habitação pública para dar respostas. Não teria muitas esperanças na coerência nessa matéria. Como tu sabes, essas posições mudam conforme o ambiente que está. Certo, mas repara. Dizem que é preciso construir mais habitação pública para não haver, para contestar as outras medidas, não é? O que eu costumo dizer é que então se é tão fulgurante o interesse em construir habitação pública, então vamos ter de aumentar os impostos. Se temos de dar esta resposta, vamos ter de aumentar os impostos, não é? Na realidade, um dos problemas que tu notas neste debate é que o facto de não termos habitação pública, ou temos muito pouca habitação pública, leva a que muitas das medidas sejam de intervenção no mercado, seja ajudando, seja dando subsídios e apoios, seja restringindo. As medidas não teriam que ser tão interventivas no mercado se tivéssemos um parque de habitação pública maior. Certo. Eu acho sim, mas eu acho que sobretudo o mercado regulado sem fins especulativos, e aí é o setor cooperativo e é o setor das caixas de previdência, do mutualismo. Já vamos falar disso um pouco mais à frente. A crise da habitação é mundial. Nas últimas décadas, a evolução dos preços do imobiliário triplicou ou mesmo quadriplicou a subida dos salários. O que torna o nosso caso particularmente grave, como também já disse na introdução, é que, ao contrário da maioria dos países europeus, a oferta pública é quase inexistente. Bruxelas, Viena, Amsterdão, Berlim, são tudo cidades onde cerca de 25% das casas alugadas a preços, têm casas alugadas a preços controlados. Como é que explicas que eliminadas as barracas, o Estado se tenha demitido? Como é que explicas de um ponto de vista político? Tu já falaste da Vítor Reis, das decisões, mas do ponto de vista político, que o Estado se tenha demitido da habitação durante décadas? O que é que aconteceu no debate político para isto ter sido... Repara, a estratégia foi a proprietarização. O Estado nos 25 anos, 2011 e os 25 anos para trás, 1987, gastou 75% do valor que gastou na área da habitação foi em créditos, em crédito bonificado, em bonificação de créditos. Portanto, havia uma estratégia que é uma estratégia perfeitamente delineada e política global das políticas neoliberais, que era colocar toda a gente a ser proprietária, com uma nuance. Proprietária que, na verdade, por exemplo, a Helena Roseta utiliza esta expressão, que são arrendatários da banca. Até ao final da sua vida, na sua maioria. Nós vivemos num país de escravos da banca. Não é? É muito interessante. O primeiro ministro da habitação ibérico é no tempo do Franco, espanhol, e lança o programa público de habitação como de crédito, do crédito bonificado, salvo erro, no final dos anos 50, lança como: nós queremos mais proprietárias e menos proletárias. Portanto,
há uma estrutura ideológica. Depois o Pinochet tem as políticas de habitação do Pinochet logo a seguir ao Allende são políticas sobretudo de proprietarização, e na verdade certo, até com as próprias ideias depois de capitalismo popular que... Exatamente, e que depois vem a ter uma expressão com a criação do crédito bonificado no governo do Bloco Central, e depois muito acelerado com os governos de Cavaco Silva. Foi muito acelerada a lógica da proprietarização, portanto até no setor cooperativo, até passando... É muito difícil explicar aos portugueses que isso é mau, porque isso criou uma cultura é que a propriedade da casa não é só o sítio onde se vive. É num país onde não há dinheiro para fazer poupança, uma forma de poupança, não é? E de deixar herança para os filhos. Exatamente. E de segurança aos filhos, muito num país isso. O que é normal num país pobre, não é? Sim. Ou seja, os países que não valorizam tanto a propriedade imobiliária são países mais ricos, onde as pessoas conseguem fazer poupança, não é? Conseguem deixar dinheiro. Isso é uma discussão até muito interessante e que tem acontecido agora nas cooperativas. E que não é fácil discutir com a esquerda. É difícil fazer esse debate com as pessoas porque somos todos seres humanos. Pois, não. E porque as pessoas até têm razão, na realidade. Ou seja, de facto, para as pessoas mais pobres, eu não estou a falar de mais pobres, mas para as pessoas remediadas, deixar uma casa aos filhos é de facto, é verdade, que é uma segurança que é deixada, paga, resolvida. Tu tens duas coisas. Primeiro, a propriedade era a forma mais tranquila e segura das pessoas garantirem a sua casa. Portanto, as pessoas compram a casa porque dizem, no final é minha. Portanto, e foi construída esta ideia. Agora, com a subida da inflação, com a subida das taxas de juros, isso cria um problema, que as pessoas começaram a perceber, bem, isto agora não depende de mim, nem depende de Portugal, do que Portugal defina, mas depende da senhora Lagarde definir que as taxas de juros vão aumentar ou não. Ou seja, as pessoas estão a começar a sentir que a casa em crédito ainda não é bem sua. Em Portugal, ao contrário de outros países, tem quase toda a gente as taxas variáveis e não as taxas... Exato, 90 e tal %. Sim. Por outro lado, um dos fatores, por exemplo, nas cooperativas tem havido muita esta discussão. Nas cooperativas de qual olha, vou aproveitar para falar das cooperativas, que era a minha próxima pergunta. Temos estado a falar de soluções públicas, mas, por exemplo, vários destas cidades que eu falei, Viena, Bruxelas, Amsterdão, há um grande peso também do setor cooperativo. Quando eu falo de preços controlados, estou aqui a juntar público e cooperativo. Em Portugal, o cooperativo é muito baixo. Porquê? Então, deixa-me só dizer isto, que é, já foi maior, mas as discussões que tenho tido nas cooperativas é sempre também, as pessoas preocupam-se com o que é que vão deixar os seus filhos. De facto, não conseguem ter as suas poupanças, querem deixar alguma coisa. Na verdade, por exemplo, em algumas cooperativas que temos vindo a discutir, é a possibilidade de deixar um direito, de transitar o direito de ocupar aquela casa, o direito de superfície, poder transitar e poder ser aquilo que deixam aos seus filhos. Na verdade, porque, como é óbvio, as pessoas preocupam-se com e passámos o tempo da poupança, de poderem deixar grandes maquias de dinheiro. Portanto, passámos esse tempo e o que as pessoas sentem que podem deixar é as casas e o património imobiliário. Eu acho que aqui, sobre a questão internacional, e que tu colocas bem, nós temos números desastrosos, não é? Em Portugal temos os tais 2% de habitação pública, de social housing, mas social housing, do ponto de vista europeu, tem... É habitação social, ou seja, tem Não. Cá nós vemos a habitação social e a habitação pública, municipal ou IRU. Na verdade, o social housing é um bocadinho mais lato, por exemplo, no entendimento que se faz, é tudo aquilo que tem apoio público. Portanto, social housing já, por exemplo, na Amsterdão, os 40 e tal % já inclui as cooperativas, por exemplo. Portanto, o que nós temos, porque é que nós fomos perdendo as cooperativas? Porque é que nós fomos perdendo fogos dentro das cooperativas? Porque tivemos processos em que as pessoas, a determinada altura, primeiro, um processo de loteamento dentro das cooperativas, ou seja, as cooperativas deixaram de ser de propriedade coletiva ou em direito por superfície, porque há aqui dois modelos que eu acho que são ambos ajustáveis, que é a propriedade coletiva, ou seja, a cooperativa, os cooperadores de terem tudo, o terreno, os edifícios de todos, e a possibilidade de fazerem direito de superfície, que é essa que é apontada agora nas medidas do governo, direito de superfície sobre património público, sejam prédios, sejam lotes públicos.
E nessa medida, estes dois modelos são modelos que eu acho que batem certo com o cooperativismo. Há outro que não bate tão certo com o cooperativismo, que foi muito incentivado mais uma vez na altura de Cavaco Silva, também na lógica de proprietarização, que é a lógica de fazer-se dentro da cooperativa um loteamento, em que o cooperador passa a ser titular, passa a ser proprietário do seu edifício. E pleno proprietário. Ou seja, a cooperativa completamente desvirtuada, as assembleias de cooperativas são como assembleias de condóminos, ou seja, tratam o espaço comum entre a cooperativa serve na realidade só para conseguir adquirir o imóvel, não é? E o que acontece? Depois também as pessoas sentem toda a legitimidade em vender aos preços de mercado. E nessa medida, de facto, depois as cooperativas normalmente há direito de preferência da cooperativa, há direito de preferência do município. Por exemplo, ao que julgo saber, só o município de Matosinhos é que exercia esses direitos de preferência para continuar a manter. Matosinhos tem um histórico grande de cooperativismo, para tentar manter dentro do setor cooperativo as casas, mas isso é um modelo que sobretudo foi depauperando as cooperativas. Nós hoje as cooperativas de habitação, no top 100 das cooperativismos de volume de negócios de 2019 e 2020, não aparece uma única cooperativa de habitação. É as agrícolas, vinícolas, todas as cooperativas de habitação perderam volume de negócios. A que tinha maior volume de negócios tinha 3 milhões de euros, ou seja, não estava a construir, não está neste momento a produzir habitação quando é necessário. O governo e as autarquias não têm conseguido construir casas a um ritmo aceitável. Foste crítico do modelo como a parque escolar, mas vendo o que se passa há anos com a habitação, mas também com a ausência de obras nas escolas, por exemplo, nas últimas décadas, não parece que ou temos modelos como esse, ou o Estado não consegue construir o que quer que seja? Eu não acho que o modelo da parque escolar tenha produzido grandes soluções, seja do ponto de vista de projeto, seja do ponto de vista de interesse público. Ou seja, fizeram obras, produziu escolas novas. E desvalorizas é porque essa escola, o facto das escolas terem boas condições, já agora deixa-me só fazer, eu não quero entrar aqui muito na parque escolar, mas teve um efeito social, ou seja, uma escola nova com boas condições é uma escola que tende a conseguir atrair mais a classe média e portanto garantir uma das coisas que nós queremos nas escolas públicas, que é escolas interclassistas, não é? Onde há todo o tipo de gente. Portanto, o edificado tem importância na valorização claro, e até na autoestima de uma comunidade. Claro. Não é? Isso é a mesma coisa que me dizeres. Tirares uma pessoa de um bairro de barracas para de habitação pública mesmo que mau, sim. Ou seja, e houve muitas obras boas da parque escolar, atenção. Agora, o processo em si, o processo de reflexão sobre a tipologia, sobre as escolas do futuro, sobre a sua utilização, não foi um processo interessante do ponto de vista público, do ponto de vista disciplinar da arquitetura e do ponto de vista da nessa medida, não acho que possa ser um bom exemplo. Eu acho que há aqui um determinado... Agora, mas eu até estava a falar estava a falar até de outra coisa, que tem a ver com o modelo, uma empresa que constrói, ou seja, um modelo mais desburocratizado em relação ao sistema que temos, não é? Tem de ser, mas a questão da burocratização está no Código de Contratação Pública. O Código de Contratação Pública é um inferno para os municípios, é um inferno para as entidades públicas. Colocam-se sempre simplificando, se tivéssemos este Código de Contratação Pública no tempo do PER, estava tudo parado no Tribunal de Contas há anos, acho eu. Sim. Já vamos falar do PER, já lá vamos. Não porque seria uma lógica de parceria pública-privada, portanto sairia da Código de Contratação Pública, provavelmente. Acho que havia instrumentos. O Código de Contratação Pública faz uma coisa, que é todo o autarca que quer cumprir, ou toda a entidade pública que quer cumprir, corre o risco de a determinada altura falhar um procedimento qualquer e demorar um inferno de Achas tempo. que é de propósito? Que o código que é assim? Acho que sim. Tem mais de 400 artigos. Acho que é de propósito porque é um maná para as empresas de advocacia que vão lidando com a litigância que se gera a partir daquilo. Quer dizer, há coisas muito simples que têm de ser tratadas e que têm de ser desburocratizadas e que têm de ser feitos e até do ponto de vista disciplinar da arquitetura. Quer dizer, há questões territoriais que têm de ser consideradas, há questões, por exemplo, os concursos de arquitetura têm de ser coisas muito mais simples de entregar, tem de se perceber, tem de escolher mediante uma ideia. Os investidores e a oposição mais à direita, sobretudo, têm repetido que o problema está na oferta. Basta retomar o ritmo de construção praticamente congelado, isso é verdade, na última década e meia, para os preços baixarem? Isto é verdade?
aprovado, não está aprovado para 1, para 2, nem para 3, portanto é uma equação que nós vamos estar sempre a repetir. Mas porquê é que se parou de construir? Primeiro de tudo, porquê é que se parou de construir? Depois, se construísse mais, se isto se resolvia? Eu acho que parou-se construir pela sucessão de crises financeiras que fomos tendo. Por outro lado, nós também temos outro tema que tem a ver com o setor da construção e com uma certa desqualificação estrutural que existe no setor da construção em Portugal. O que é que queres dizer com isso? Desqualificação no sentido de pouca valorização, por exemplo, de todos os trabalhos mais manufaturados que nós ainda assim tínhamos, de artesãos que nós ainda assim tínhamos e que foram completamente subvertidos por lógicas diferentes. Depois temos as grandes construtoras muito associadas sempre com negócios bancários e sempre muito associados a grandes processos financeiros. O que acontece noutros países, mas, por exemplo, noutros países não acontece tanto as construtoras terem, por exemplo, um banco. Há construtoras em Portugal que têm bancos. Nós criámos ali lá em cima uma estrutura de negócio absolutamente extraordinária e depois os subempreiteiros, os construtores que de facto constroem, são muito residuais. E nós neste momento estamos cada vez mais, até por uma questão demográfica, cada vez com menos pessoas com capacidade de construir. Mas também não houve um desvio da construção. Nós éramos dos países que menos reabilitava. Eu lembro no princípio deste século, não era estávamos na cauda e o seguinte estava muito à nossa frente, não é? Também não houve um desvio para a reabilitação de investimento, e isso é bom. Isso é bom. E houve, eu não sei se eu estou... Acho que sim, isso sem dúvida. Nós tivemos, durante muitos anos, portanto, a estrutura dos PDMs, isso é importante dizer, do ordenamento do território fazia com que todos os municípios tivessem apresentado zonas de expansão urbanística. Porquê? Porque era a perspectiva, porque viviam dos licenciamentos, porque estavam muito financeiramente muito dependentes de licenciarem, ou seja, de aumentar as suas áreas de terrenos urbanizáveis e, portanto, dependiam disso para conseguir sobreviver os municípios. Eu acho que nós estamos num paradigma que devíamos estar a fazer o contrário, ou seja, nós devíamos estimular a que os PDMs dos municípios fossem recuando. E nós temos um sistema absurdo, não é? De financiamento até das autarquias, que dependem quanto mais se construir, mais dinheiro elas ganham. Exatamente isso. Ou seja, cria, no fundo, uma relação que é ela própria uma relação de total subjugação à atividade de construção. E se construísse mais, os preços baixavam ou não? Tu estavas a começar esse raciocínio, achas que não se sabe? Porque há uma lógica de mercado, a oferta aumenta, os preços baixam. Claro. Claro. E achas que isso aconteceria se construísse mais os preços? Olha, os preços baixavam a curto prazo, portanto tínhamos mais estoque de casas para disponibilizar. Criávamos todo um sistema, portanto criávamos zonas urbanas mais latas, portanto criávamos todo um sistema em que os municípios, repara, os esgotos, por exemplo, que são todo o sistema de infraestruturas ficava muito maior, portanto os municípios ficavam com um ónus e uns encargos muito maiores já a médio prazo, e criávamos novos territórios, como foi feito no fundo no PER, criávamos novos territórios, provavelmente novos territórios de exclusão. Eu acho que essa não é a solução. A questão, nós temos de disputar centralidades. Nós o que estamos a perder do ponto de vista, ou seja, associando a questão da habitação à questão urbanística, que eu acho que cada vez mais faz sentido. E nota uma coisa, durante anos e anos nós tivemos, nas estruturas das câmaras municipais de qualquer partido, tivemos a habitação sempre relacionada com a questão social. E o urbanismo, muitas vezes, relacionado com as finanças. E eu acho que cada vez mais faz sentido, até porque o que importa reabilitar e construir é a habitação, cada vez faz mais sentido vereadores da habitação e urbanismo. Quando estás a falar de disputar centralidades, é garantir o regresso de classes médias e classes populares para os centros das cidades. Exatamente. Ainda sobre isto, somos um dos países da Europa com maior estoque de casas, é um número que permanentemente também é dito, mas não estarão propriamente todas onde são precisas, pois não? Ou seja, este argumento que a esquerda, sobretudo a esquerda, usa, não, já somos um dos países com maior estoque de casas, mas é verdade que a questão não é a quantidade de casas, não é? É onde elas estão. Qual é a freguesia em Lisboa que tem mais casas vazias? Arroios. Das freguesias mais desejadas em Lisboa.
Eu acho que até estão muitas casas disponíveis em contextos onde há muita procura. Por isso é que é um problema as casas vazias e por isso é que se tende a encontrar uma resposta para as casas vazias. Todas as 25% das casas que estão vazias em Lisboa estão em zonas em que toda a gente quer habitar, toda a gente que quer habitar no centro da cidade de Lisboa procura ali. Portanto, E não são casas de luxo, não é? Ou e seja, não são casas de luxo, não. Arroios Até porque, por exemplo, Arroios são casas de classe média classe construídas. média baixa, até na maior parte dos casos, ali onde vivia era de classe média baixa. Exatamente. Portanto, eu acho que esse toque de casas é uma coisa. Se temos os 727 mil casas vazias, de facto. Há muita gente que temos, contesta esse número, né, dos 727 mil casas vazias. com base em. Quer dizer, é os dados que temos. É os dados que temos do censo, portanto, pode ser que sim, pode ser que não, quer dizer, mas não andará muito longe disso. E as respostas que temos de dar, eu acho que do ponto de vista, eu tenho feito esta análise, neste momento nas estratégias locais de habitação ao nível do país, as que entregaram são 200 e tal municípios, estamos próximos a 80 e tal mil pessoas agregadas a viver em condições indignas, portanto 80 e tal mil casas identificadas. Eu acredito que as que faltam, chegamos aos 100 mil. Acho que se lhe juntarmos as questões das carências energéticas e as questões acústicas das condições mínimas, vamos certamente chegar a triplicar esse valor. Portanto, devemos andar na volta dos 300 mil de casas para termos em condições que seja aceito, por exemplo, de acordo com os estándares europeus da União Europeia. Nessa medida, parece-me óbvio perceber que nós já construímos casas suficientes para responder ao problema, embora precisemos de as reabilitar, ao problema habitacional que temos, o que é totalmente diferente do problema habitacional que tínhamos pós 25 de Abril, onde era preciso de facto construir de novo, porque não havia casas para... E nessa medida eu acho que, e eu defendo uma política de tentar diminuir a construção que temos, ou seja, na redução da construção. E para isso é importantíssimo os PDMs, é importantíssimo que os PDMs e com as quartas municipais de habitação haja uma lógica de redução e haja um incentivo aos municípios para reduzirem. Os impostos não estão demasiado altos, como dizem os promotores, para que seja viável construir casas para as classes médias, ao invés do que hoje acontece, que é tudo canalizado para os segmentos de luxo. Ou seja, os impostos que praticamos também não favorecem a ideia de construir para um segmento em que isso compense. Eu acho que é como tudo. Neste momento, enquanto tens um mercado em que é altamente lucrativo tu investires num determinado segmento alto, ninguém vai ao baixo. Ou seja, eu há dias estava na discussão com uma pessoa do imobiliário, uma discussão no Expresso da Meia-Noite, e que fazia toda a estruturação dizendo que baixam os impostos e nós construímos renda acessível. Quer dizer, mas quando tem o cenário de construir, neste momento, construir com elevadas taxas de lucro para as classes mais altas, para que é que vão fazer? Não faz sentido. Esta equação não faz sentido alterando os 2%, 3%, baixando os impostos aqui. Na realidade, provavelmente o que acontece é que aumenta a margem de lucro, a sua margem de lucro exatamente, embebida para a mesma construção. Claro. Eu acho que não é uma questão de fiscalidade que vai fazer isto. As rendas acessíveis, a determinada altura, a Câmara de Lisboa lançou o programa de rendas acessíveis. E lançou com renda acessível pública e renda acessível de uma lógica com os privados. Vamos juntar os privados e os privados vão construir renda acessível, vamos transformar isto numa coisa interessante. Eu logo na altura disse, isto é um logro. Nós estamos num momento em que o imobiliário está em alta, a construção está em alta e, portanto, não vamos conseguir construir. Na verdade, a Câmara de Lisboa, no programa que começou a trabalhar em 2013, construiu 0 casas. Os concursos têm ficado vazios. São concursos a partir de lotes públicos e de edifícios públicos que são fornecidos ao mercado, que é dito, isto é construído, mas é para construir com rendas condicionadas. Quando têm ao lado a possibilidade de construir com valor e com uma série de bonificações fiscais, de procedimentos garantidos de via verde, de licenciamentos, tudo para se conseguir ser feito, produziu 0 fogos. O Governo limitou o alojamento local e quer atuar sobre as casas de volutas, para dar 2 exemplos, mas mantém as bordas fiscais para estrangeiros não habituais. Isto quando 20% do valor da venda das casas, hoje em dia, no nosso país, já corresponde às compras efetuadas por estrangeiros. Não há, neste momento, não se tem a sensação de que se está a remar para 2 lados diferentes em que umas medidas anulam as outras. Tens toda a razão. É isso que me faz confusão neste pacote de medidas.
é que há coisas que cruzadas se anulam política e ideologicamente, ou seja, eu consigo valorizar algumas coisas, mas consigo ver outras que estão exatamente ao contrário daquilo que se está a valorizar numa das medidas, e isso é que torna a ambiguidade da coisa. Eu suspeito que é porque um ministério vai para um lado e o outro ministério vai para o outro. E o António Costa não decide. Achas? Pois, é a minha suspeita. Talvez. Estou a falar do Ministério da Habitação e do Ministério das Finanças. Sim. E terem números diferentes e objetivos diferentes. E isso é que eu acho que desvirtua. Nós devíamos estar, do ponto de vista de uma forma clara, os partidos deviam estar a dar escolha, a fornecer escolhas políticas claras sobre o que pensam sobre a habitação. E na verdade, como tu dizes, nesse exemplo é muito claro isso, são sinais contrários, são sinais até contraditórios. António Brito Guterres, um investigador com amplo trabalho nos bairros sociais, que espero ter aqui brevemente, é uma coisa que já está combinada há bastante tempo, mas queremos fazê-lo de uma forma especial, com ele a visitar os bairros, alertou para os riscos de estarmos a construir no PRR, como fizemos com o Plano Especial de Realojamento, o PER, que acabou com as barracas, mas manteve guetos sociais. Na altura construíram-se em lugares afastados de acesso aos transportes, emprego e serviços. Construíram-se casas, mas não bairros. Aprendemos com esses erros do PER. Podes falar quer do PER, quer do que se está a fazer agora. A comunidade científica avaliou e escreveu-se muito sobre o PER. Uma coisa que é preciso... Hoje dado como exemplo. O PER hoje dado como exemplo. Em certos circuitos relativamente restritos, felizmente relativamente restritos. Há uma coisa que é fundamental, como eu dizia ainda há pouco, que é retirou muitas pessoas dos bairros de barracas, dos bairros de lata na altura. Isso é bom. Isso é bom. Pronto. Não fez aquilo que foi o objetivo no anúncio do PER, que era acabar com todos os bairros de barracas. Não fez. Continuaram. Por outro lado, foi feito, o PER foi desenhado a partir de uma lógica de ligação entre municípios ou Estado Central e os construtores. Portanto, para tentarem encarando aquilo como uma operação financeira e de construção, encarando a habitação como uma operação financeira e de construção, sem considerar o problema social, sem considerar o problema de espaço urbano, espaço público, e segregando. Sem fazer cidade. E muito na linha daquilo que o António diz, e naquilo que nós hoje, quando as pessoas se referem normalmente àqueles bairros em que as pessoas foram engavetadas, caixotes de betão, normalmente são bairros PER. Vamos a ver, são bairros PER. Porque houve uma produção massiva de factos de habitação. Onde se juntaram todos os problemas no mesmo sítio. Juntaram todos os problemas e que hoje, no PRR e no primeiro direito, vamos ter de estar a corrigir. E na altura, nos anos 90, a solução de programa público era já na altura relativamente desqualificada e relativamente desqualificada porque, por exemplo, em França fez-se isto nos anos 70 e nos anos 90... Eu lembro na altura se dizer que se estava a fazer em Portugal o que outros estavam a desfazer. Exatamente, nos anos 90 já havia programas de tentar reabilitar as asneiras que tinham sido feitas. Ou seja, temos sido dos últimos a fazê-los. Podia-se fazer com que tivéssemos feito isso, diferente e melhor. Não é? O PER, do ponto de vista do desenho do programa público, é se calhar o desenho de programa público, grande programa público dos últimos 100 anos, e eu incluo o Estado Novo nisto, mais desqualificado do ponto de vista, não olhou à volta, não teve a dimensão, não percebeu a dimensão cultural, social que existe no âmbito da habitação. Portanto, é um programa de Cavaco Silva em todo aquele comprimento de onda do Excel de uma coluna e de uma linha, e ponto final. Vamos construir quantas é que são construídas, quanto é que isto custa, o que é que os empreiteiros fazem, o que é que não fazem, o que é que ganham, o que é que não ganham, e foi feito assim. Foi um problema e continua a ser um problema. Há bairros PER que vão ter de ser demolidos mais ano menos ano, porque são um problema social enorme. Nós hoje não falamos nisso, temos dificuldade em falar nisso, mas vamos ter de aproximar as pessoas da gestão de cidade. Há gente completamente isolada fora da cidade, em situações que nós não vamos querer construir até lá. Portanto, a vereadora da Habitação de Lisboa disse que a Câmara vai deixar de construir por toda a cidade e concentrar-se nos, cito, bairros degradados. Se uma política como estas for avante, abandonando a construção de habitação pública em zonas centrais de Lisboa, está-se a promover uma cidade socialmente estratificada, repetindo estes mesmos erros? Eu ainda não percebi a estratégia em Lisboa.
Vou ser muito sincero, ainda não percebi, é tudo muito disparar para coisas. Acho que este revival do PER, estes mortos-vivos que agora apareceram como referência, é mesmo isso que queremos fazer. Tenho muita dificuldade, e até por considerar e por saber o que tem escrito a Filipa Roseta, para além da vereadora, para saber o que pensa do ponto de vista até académico, tenho alguma dificuldade em perceber, por exemplo, esta coisa do PER, a lógica. Percebo a lógica do investimento no património público e da necessidade de investir no património público, mas, por exemplo, muitos deles vai ser a retificar coisas do PER. Mas queria tentar perceber melhor, porque eu tenho ouvido muitas declarações. Percebo também que o Presidente Carlos Moedas está muito descentrado do problema da habitação. Ontem, no dia anterior a estarmos a gravar, viu na manifestação de umas dezenas de pessoas do alojamento local, e interrogo-me se amanhã estará na manifestação de milhares de pessoas que vão exigir mais e melhor habitação. É possível imaginar, num tempo em que o imobiliário é um ativo financeiro, e por isso também o são as cidades, que elas possam resistir a este movimento global de muito mais profunda estratificação social do território? Não é sonhar, vou ser um pouco provocador, mas não é sonhar com bolsas de socialismo, quando ele foi tão poderosamente derrotado em sociedades crescentemente liberalizadas. Ou seja, aquilo que nós estamos a assistir na cidade é aquilo que estamos a assistir no mundo, não é? Sim. Portanto, tudo são ativos financeiros, tudo, as Sim. ideias, tudo são ativos Sim. financeiros. E se tu tens alguma esperança numa sociedade em que os teus pontos de vista estão a ser derrotados do ponto de vista do confronto político, de ser possível resistir talvez no mais apetitoso ativo financeiro que existe, que é o imobiliário. O David Harvey diz que, um geógrafo marxista, diz que, dos mais famosos neste momento a tratar a questão da cidade, diz de uma forma muito clara que a cidade é o grande palco da luta de classes. E neste momento é isso. Nós estamos, e por isso é que eu ainda há bocadinho reforçava o disputar o centro. E disputar o centro significa... Não é o centro político, é o centro da cidade. O centro da cidade, ou seja, neste momento temos um debate, um confronto político que está muito territorializado, que está muito... e que tem coisas claras. Eu, por exemplo, acho, nós à esquerda, demos muita importância sempre às questões do trabalho, e bem, à questão dos sindicatos, e bem. Fomos descurando em Portugal as questões relativamente à casa, onde aí temos um património grande de construção e que podemos ter um grande património de construção política, e a casa é o tema, às vezes, onde é que se posicionam os caixotes de lixo na rua, não é? Portanto, estes temas que também metem geram o comum e interagem com o comum, são temas que nós temos de politizar. E politizar significa não torná-lo dogmático, no fundo, ou seja, não assumir há problemas novos. É preciso perceber que há sempre problemas novos, que há sempre respostas. E às vezes as soluções não são as óbvias, não é? E às vezes as soluções não são as óbvias. E às vezes óbvias do ponto de vista ideológico. Às vezes é preciso dar passos atrás para dar 2 passos à frente. Portanto, isso é verdade. Ou seja, eu dou-te um exemplo. Por exemplo, quando um bairro de barracas vai ser demolido para ir para um edifício, mesmo que o edifício seja mau, isso é preciso dizer... Por exemplo, do ponto de vista da assistência técnica, eu nunca me oponho a isso. Ou seja, só a diferença entre ter uma torneira onde há água e uma torneira onde não há água é um direito humano a ser cumprido, não é? Portanto, e nessa medida é preciso, às vezes, dar o passo atrás do ponto de vista de que sou crítico daquele bairro que está a ser construído daquela forma, mas acho que esta população deve ter direito à casa. Paris e Lisboa têm os mesmos 100 km quadrados, os mesmos 100 km quadrados. A diferença é que a capital francesa tem 2,8 milhões de habitantes e a portuguesa meio milhão, 500 mil. Contrariamente ao senso comum, o primeiro exemplo é muito mais sustentável do ponto de vista ambiental e funcional. Estamos em condições ambientais e sociais de continuar a termos um debate sério sobre a densidade das nossas cidades e de como este modelo está profundamente desajustado com os compromissos da descarbonização. Existe, curiosamente, em Portugal, um instinto, não sei se é só em Portugal, mas o instinto se é para construir em altura, as pessoas que supostamente teriam preocupações ambientais acham mal. Reagem contra quando
construir em altura é ambientalmente mais sustentável do que não construir em altura. Estou certo? Mas depende sempre. Depende sempre. Altura bem, não é? Eu, por exemplo, acho que uma das coisas que eu critiquei muito no PDM de Lisboa 2012 tinha a ver com a formalização, a abertura para a formalização de todas as ocupações de logradouros na cidade de Lisboa. Que na verdade eram ocupações que não estando formalizadas, eram ocupações que eram autorizadas do ponto de vista urbanístico. Mas, por exemplo, uma das coisas que me parecia muito interessante é que as pessoas, por exemplo, que vivem nos logradouros, que vivem naqueles casinhotos, às vezes nos antigos jardins, nas antigas hortas urbanas, como projetadas sobretudo na altura do Estado Novo, numa lógica diferente das hortas urbanas, que nós hoje falamos, porque é que essas pessoas não passavam não se permitia o aumento da cerca dos edifícios e que essa pessoa, no fundo, integrasse o edifício mãe, de forma a nós conseguirmos retirar das zonas que podiam ser impermeabilizadas terreno. Isso eu não sou, até porque sou arquiteto, não sou contra uma tipologia. A torre não é uma tipologia que deve ser utilizada com inteligência. Mas tem vantagens ou não? Tem vantagens, claro que tem vantagens, sobretudo para libertar os solos. E isso para aproximar as pessoas, para libertar os solos. As infraestruturas são mais baratas porque são mais baratas para demolir, para incentivar a demolição de coisas que podem dar origem a jardins e a zonas permeáveis. Portanto, tudo isso, ou seja, eu acho que podíamos falar de uma iniciativa de crescimento da cidade. É óbvio que depois cria outras coisas, que zonas de maior sombreamento. Portanto, isso tem de ser. Ou seja, aí tem de haver bom senso. Ou seja, nem tanto ao mar. Eu não te posso dizer que em todos os territórios, em todos os locais, sou a favor de torres, sou a favor de um crescimento das sércias e das comieiras dos edifícios, mas por outro lado também não renego essa solução em alguns contextos e para dar respostas mais ecológicas e economicamente mais sustentáveis. Economicamente mais sustentáveis, digo, também do ponto de vista da manutenção e da sustentabilidade futura. Vamos falar agora um bocadinho do teu trabalho. Fazes parte do Atelier Mob, que diz trabalhar para os 99%. Com os 99%. Com os 99%, já lá vamos. Não é só uma manifestação de intenções, vocês articulam-se com as comunidades socialmente desprotegidas, originando um trabalho colaborativo e participado. De onde surgiu esta ideia e como é que funciona na prática? Ou seja, o que é que difere o teu atelier de muitos ateliês de arquitetura, da maioria dos ateliês de arquitetura? Olha, acho que... Sem ser publicidade. Sim, o tempo... Sem ser um intervalo. Sim, muito rapidamente, na verdade, até começa por uma coisa muito negativa, que é, a determinada altura, nós tínhamos o Atelier Mob, tínhamos sobretudo o Atelier Mob concentrado, é uma empresa, o Atelier Mob é uma empresa de 2005, tínhamos concentrado na encomenda pública e na concurso de pagamento público. E a partir de 2010... todas as coisas que nós tínhamos ganho e que estavam em execução começam a falhar, e temos o discurso também das nossas referências da arquitetura, o CIS, o Souto Moura, a dizerem que não há espaço para os arquitetos em Portugal, os jovens arquitetos devem todos emigrar, e nós próprios começamos a considerar a ideia de fechar o ateliê mas olhamos à volta, começamos a dizer assim, mas espera aí, há imenso trabalho de arquitetura para fazer. Se calhar o tema não é não haver necessidade de arquitetura, é não haver dinheiro afeto. Não haver investimento para esta área. Então, se calhar nós devemos correr para onde é que o investimento está. E aí começamos a falar de trabalhar com 99. Ou seja, são pessoas que normalmente nós trabalhamos com comunidades e para comunidades que não têm dinheiro para nos pagar. Nós também não dizemos sempre que o nosso trabalho é pago, não é gratuito. Portanto, temos de arranjar financiamento para trabalharmos com estas comunidades, mas, portanto, trabalhar com 99, que depois formaliza numa cooperativa, de onde as associações de moradores também fazem parte, sindicatos, e quem quer trabalhar connosco também é incentivado a poder entrar na cooperativa para também nos fiscalizar. Já não é uma empresa, é uma cooperativa. O Atelier Mob continua a ser uma empresa clássica de arquitetura, o clássica no seu ponto de vista é que vai a concursos públicos, e o trabalhar com 99 já é outra coisa, é uma cooperativa. E também depois, e não só começámos desde no início a trabalhar muito com comunidades, e começaram-nos a chegar... Nós hoje chegamos o trabalho à porta no trabalhar com 99, porque chegam as comunidades a dizerem pedimos ajuda, e isso é muito interessante, mas também frustrante, porque depois vocês procuram financiamento, é isso? E depois nós começamos a procurar financiamento, mas isso também nos financiamento permite... público, imagino que é isso que estás a falar. Não, por exemplo, a cozinha comunitária das Terras da Costa foi através do financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian. Só não houve financiamento. O que é isso já agora? A cozinha comunitária das Terras da Costa é uma cozinha comunitária num bairro
num bairro informal na Costa da Caparica, onde os moradores vieram ter connosco para falar, porque tinham necessidade de água, de chegar a um ponto de água lá ao bairro, onde estava a 800 metros, onde havia um sistema de transporte muito difícil, digamos assim. Foi uma coisa que foi construída em 2014. Mas isto para dizer, uma das coisas que nós também a determinada altura começámos a perceber é que nós também não queríamos podíamos fazer um papel até a partir da cooperativa mais importante para estes bairros, que era levar a voz deles à Assembleia da República, ao Parlamento. Nós estivemos muito envolvidos na discussão da Lei de Bases da Habitação e temos vindo a ser chamados, por exemplo, fazer hoje, lobby, por assim dizer. Sim, ou seja, disputar o espaço público em todos os níveis. Ou seja, nós não queríamos ficar confinados aos bairros onde estávamos a trabalhar ao ver as problemáticas lá, mas queríamos também ir expressar ter caráter reivindicativo do ponto de vista técnico e chegar aos locais de poder e procurar exigir respostas. Deixa-me falar de dois projetos. Desenvolveste um projeto com a Associação de Moradores da Prodac para a reabilitação do espaço público do bairro de Lisboa, recentemente legalizado, num processo participativo. A construção do anfiteatro ao ar livre envolveu os moradores na construção, segundo percebi, pagos pelo seu trabalho. A ideia foi criar emprego, ou criar vínculo ao que foi construído? Tudo. São dois bairros, na verdade, Prodac Norte e Prodac Sul, muito curiosos. Na verdade, fizemos as mesmas coisas em diferentes tempos nos dois. São dois bairros autoconstruídos antes do 25 de Abril. E fundamentalmente para se conseguir retirar o antigo bairro do Chinês, que era o maior bairro de Lata, e que fazia no fundo uma cintura de construção de edificabilidade na cidade de Lisboa, ali na zona de Marvila, digamos assim. E este bairro tem ainda hoje, por exemplo, na Prodac Sul, nós temos sempre assembleias com 200, 300 pessoas. É muito, muito curioso a capacidade de organização e de mobilização das pessoas ainda hoje para tratar os temas do comum, os seus temas do bairro. Na Prodac Norte, por exemplo, temos menos casas, temos só cerca de 80 casas, mas temos as casas, por exemplo, temos 50 representantes, ou seja, temos mais de 50% sempre também a participar nas reuniões. Portanto, é muito engraçado que estão numa zona pouco conhecida da cidade, mas com grande mobilização. E, na verdade, uma das coisas que se percebeu a determinada altura é que tínhamos muita gente desempregada em ambos os bairros e com potencial de construção. Portanto, a construção não só dava alguma renda às pessoas numa altura difícil, as coisas foram feitas entre 2012 e 2015. E pagavas imagino o que se paga normalmente. Não? E nós fizemos uma candidatura a um financiamento a partir da Associação de Moradores. A Associação de Moradores, na verdade, nem fomos nós que recebemos o dinheiro, era a Associação de Moradores que recebia o dinheiro para pagar os nossos serviços e para pagar aos seus moradores E na verdade, neste caso foi BIP-ZIP, e depois também houve outros financiamentos municipais, que não só o financiamento do BIP-ZIP, que também ele é municipal, mas foi tentar conseguimos construir um processo comum. Ainda hoje, as pessoas, quando eu passo nos bairros, me vão dizendo mas quando é que vamos continuar a fazer obras? Porque são sempre necessárias, não é? Portanto, as obras no espaço público, o que está é que muitas vezes o Estado teve muito tempo. E o facto de serem as pessoas a construir cria um vínculo diferente aos equipamentos? E da sua manutenção. Por exemplo, se alguém grafita, vai toda a gente à procura onde é que grafitou, então fui eu que pintei, não é? Portanto, há uma preservação da coisa muito diferente. E, por exemplo, se aquilo começa a fazer uma rachazinha, vai sempre lá alguém tapar, porque ele foi o bocado que ele fez e para não se ver. Portanto, isso é muito divertido e cria uma sensação e também o facto deles decidirem o que é que vamos fazer e quais é que são as prioridades. Por exemplo, no bairro da Prodac Sul, que havia muita coisa para fazer, nós fizemos, e aí preparámos um processo participativo de decisão sobre, podemos investir, temos este dinheiro, não dá para tudo. Tínhamos salvo erro 8 ou 9 hipóteses. Gastamos com isto. E foi a população que definiu as prioridades do que é que era mais preciso, votando. E isso dá um sentimento de, isto é nosso. E nós estamos a decidir sobre o nosso território. E isso é a democracia a funcionar. Não é o Presidente de Câmara ou o Presidente de Junta que vem dizer o que é que eles vão fazer. Mas nem tudo corre bem. Um dos projetos mais elogiados e penso que premiados é o Palácio de Marquês de Abrantes, que está parado na Câmara Municipal de Lisboa.
E, bem, além de que gostava que explicasse o que é propriamente o projeto, mas isto prova que o Estado não está preparado, como falámos antes, para este tipo de projetos e para resolver estas soluções. Já agora conta o que é o projeto, não é? Olha, o Palácio Marquês de Abrantes, nós começámos a trabalhar na Rua de Marvila, que é mais ou menos a Rua de Marvila é mais ou menos uma zona entre a Marvila cá de baixo, a Marvila Ribeirinha, já muito especulada e com grande agitação de compras e vendas de grande valor imobiliário, e depois a Marvila do bairro social, lá em cima, do bairro municipal, onde isso não acontece. E na verdade, entre estes espaços há ali um território em triângulo, onde nós começámos a trabalhar por várias questões que não têm nada a ver com aquilo depois, porque nos acontece muitas vezes isto, que é quando vamos para os bairros, começamos a trabalhar numa coisa e a determinada altura, também através da participação, acontece outra. Neste caso, a determinada altura, há um morador numa assembleia que nos diz: aquele edifício público está ali a degradar e não sei o quê, ainda era na altura a habitação de algumas pessoas, está toda a gente a sair e a Câmara quer vender. E de facto a Câmara estava na listas para vender. É um grande palácio, um grande potencial de habitação pública, de produção de habitação pública, onde também havia uma sociedade histórica com mais de 100 anos, que é a Sociedade 3 de Agosto, que organiza as marchas de Marvila. E todo este edifício estava para ser vendido, e nós fizemos a primeira coisa foi tentar mobilizar e chamar a Câmara a atenção que ali podia viver gente. Nessa medida, criou-se um processo de discussão. O que é que aquilo pode ser? Para quem é que são estas casas? Vamos discutir com a população para quem. Abrimos a porta, mudámos uma equipa do ateliê, viveu lá, no fundo trabalhou lá durante um mês e tal, e chegou-se a uma coisa que foi absolutamente extraordinário e que não estávamos no início à espera. Estávamos em 2017, crise dos refugiados, chamada crise dos refugiados, muito na comunicação social, e as pessoas dizem: nós queremos um local de alojamento para acolher pessoas. Isto já foi um local de alojamento e queremos acolher pessoas, seja refugiados, seja pessoas do bairro que não têm condições. E aquele que era um projeto lindo, ou seja, uma pessoa da UN Habitat que nos visitou, porque isto depois começou a circular pelo mundo inteiro, disse-nos: é o primeiro caso que nós conhecemos que é a população totalmente que vem de baixo a proposta de fazer um centro de acolhimento. E nessa medida foi lindo do ponto de vista, é um processo bottom-up. Cai nas burocracias em 2017, 2018, 2019, ausência de resposta. Nós vamos a uma reunião de Câmara de Lisboa, interpelamos na altura o Presidente Fernando Medina, interpelamos o que é que está a acontecer. Nós tínhamos um procedimento em aberto, que o procedimento desaparece, uma coisa, depois a determinada altura a Câmara queria nos impor um programa diferente, ou seja, uma construção. E o que é que nós propomos? Nós vamos para lá construir um projeto como projeto de arquitetura, projeto que depois conseguimos abrir ainda e vamos para lá já aí de mobilização de todo o ateliê. Vamos mudar para lá o ateliê e vamos fazer com as pessoas. Para lá o ateliê? Mudámos para lá durante o período de 1 ano e meio. Tivemos na discussão, como várias nuances, era muito difícil fazer discussão pública, participação, com uma comunidade muito envelhecida e na altura do Covid, portanto tivemos sempre tentar inovar e criar formas, como é que a gente chega, como é que a gente comunica, portanto foi muito interessante nesse nível. E foi um projeto muito premiado. O CLG identificou-o como um dos 6 projetos na área do Mediterrâneo a acompanhar como estudo de caso, que depois deixou de acompanhar porque não tinha nenhuma resposta, nunca vinha respostas da Câmara. E ainda lá está. Ainda lá está. Nós a última coisa que fizemos foi em setembro entregámos o projeto de licenciamento de acordo com aquilo que fomos discutindo com a população. Neste momento estamos à espera a tentar perceber se vamos. Portanto, a conclusão é: o Estado não está preparado para lidar com este devoluto. Tem ali praticamente devoluto. É injusto, a Sociedade 3 de Agosto é quem mantém o edifício neste momento, mas tem praticamente devoluto e com um potencial incrível de produzir habitação. Com o apoio das pessoas à volta. Está toda a gente à espera que aconteça ali qualquer coisa. Está toda a gente a dizer que não quer que aquele edifício seja vendido, que seja para outra coisa. Há um receio enorme na maioria da população sobre aquilo poder ser um hotel. Tem vistas absolutamente extraordinárias, tem um desenho absolutamente extraordinário do ponto de vista do que é aquele território, mas está expectante. Eu estou convencido que mais dia menos dia, e teve no meio deste processo todo, foi identificado como um dos 40 melhores projetos de arquitetura da União Europeia, foi shortlisted, portanto ficou no... E isso foi, para nós era coisa que até era injusto, porque tinha sido a nossa intervenção. Nós fizemos uma intervenção muito manualizada, nós é que fizemos com um conjunto de colegas que fomos chamando, nós é que fizemos a intervenção, descobrimos que existia um edifício debaixo do palácio que não sabemos hoje ainda o que é, mas que tem uma relevância histórica e demonstrámo-lo. Todo este processo sempre em reutilização e foi muito valorizado na questão do prémio. Portanto, só a construção do nosso ateliê e dos espaços de discussão que fomos criando ao longo do edifício foi valorizada ao nível do...
E era tão fácil pegar naquilo e fazer um projeto emblemático por um valor certamente muito abaixo da construção que estamos a fazer na produção de construção nova, e utilizando património público e com as pessoas, sentindo as pessoas que participaram naquilo. E eu acho que existe ainda muito receio sobre isto. Muito receio se as pessoas, a determinada altura, veio a proposta da Câmara de mas temos de fazer uma black box. Uma estrutura, que é uma estrutura teatral, para explicar, é uma estrutura teatral toda negra para a ação artística. E nós dizíamos, mas ninguém o pediu. Ninguém ali naquele território vai fazer essa gestão Isso faz parte, e se calhar foi proposto por alguém que nunca teve relação com aquele território. Esse sentimento de determinada altura de perda de poder de um território que não se conhece bem, mas de perda de poder mas transversal a todo o poder público, e isso é uma coisa que eu acho que há que rebater. Li num artigo teu que a arquitetura não deve partir para o terreno como a única ambição de lhe acrescentar construção, que tem faltado dimensão humana à arquitetura, ou a algumas correntes da arquitetura. É disto que estás a falar, por exemplo? Eu acho que há uns anos, por acaso, estive numa conferência grande de um arquiteto estrela português, e na altura nós tínhamos acabado de ser publicados na Domus, que é uma revista internacional, e ele referia-se a estas novas práticas da arquitetura portuguesa como práticas, arquitetos com a mania que são sociólogos. Uhum. E isso foi uma coisa que também me determinou muito, que nós trabalhamos muito com sociólogos e com antropólogos. Até temos na Catarina, na nossa equipa, a 100%, portanto todos os dias connosco, mas na verdade a arquitetura não está fora do que é a ação política. Uma linha da arquitetura tem sempre uma consequência política. O António Espanha escreveu uma vez um texto que tinha como título "O meu trabalho é política", ou seja, sim, dizendo o oposto da conversa da política. O trabalho é, como é que é? O trabalho é a minha política, a minha política é o trabalho, dizendo exatamente o oposto. Sim. O meu trabalho é política, o teu trabalho é política. É desde sempre, mas de qualquer arquiteto, mesmo o arquiteto que se declara político. Eu costumo dizer sempre que ouço um arquiteto, mas eu sou político. E eu acho muito bem que as pessoas digam que tenham a liberdade de estar ou não num partido, fazer militância. Pá, não estamos a falar de política, isso é outra coisa. Mas um arquiteto que se declara político para, por exemplo, poder aceitar fazer coisas que nós não aceitamos. Nós, por exemplo, nós não aceitamos fazer obras de reabilitação que despejem pessoas, que não respondam a problemas, que não respondam, e percebemos desde logo, isso percebe-se desde logo, ou seja, nós não damos valor, não damos cotação para situações que assim aconteça. Mas isso tem a ver com um conjunto de princípios que nós percebemos que a nossa ação como arquitetos não é vazia. O processo, pegando por aí, o processo de gentrificação das cidades não tem contado com uma colaboração, acho eu, a crítica dos arquitetos. Ou, por exemplo, grandes projetos, falando de outras coisas, como grandes projetos emblemáticos para ditaduras, por exemplo, feitas por arquitetos bastante conhecidos, ou para grandes empresas que conseguem o domínio simbólico sobre as cidades. Onde é que começa e acaba a dimensão ética e política de um arquiteto? Do que percebo, tu achas que não começa e acaba, está lá sempre, não é? Sempre esteve. Quer dizer, por exemplo, agora do ponto de vista internacional, há uma pessoa da minha geração com quem eu me fui cruzando, que é o Bjarke Ingels, que é um grande, é o arquiteto estrela da minha geração. Trabalhou com o Rem Koolhaas durante uns anos. O Bjarke aceitou, por exemplo, trabalhar com o Bolsonaro na Amazónia. Isso é uma coisa que foi motivo de críticas, e eu coloco-me do lado daqueles que criticaram e que o colocaram como ator principal das políticas do Bolsonaro. Portanto, isso essa escolha não é de facto a política, embora ele se declara político para fazer isso. Também não aceito. Uma pessoa, quando se declara a política, geralmente nesse tipo de trabalho, basicamente o que está a dizer é está com o poder. Sim. Que é aquilo que lhe permite ser a crítica em relação ao poder. É uma lexívia, no fundo, é aplicar a lexívia sobre tudo o que poderá ser feito, e também quando diz mas se não fosse eu a fazer, outro viria e faria, e eu vou tentar fazer isto melhor. No mesmo texto que eu referi, defendes que uma prática politizada, exatamente da arquitetura, e criticas fortemente o que se chama a arquitetura do estrelato. Queres explicar melhor o que é isto da arquitetura do estrelato? É um tema que eu aprecio bastante, por acaso.
Isto foi, o arquiteto estrela foi uma definição que foi sendo, bem, na verdade sempre existiu, ou seja, os arquitetos, o Corbusier fazia grandes declarações sobre a arquitetura, e eu acho que a arquitetura deve tomar mais um espaço público, a discussão sobre a arquitetura e as discussões sobre as matérias que interessam à disciplina da arquitetura devem entrar mais no espaço público. No entanto, a arquitetura do estrelato é a arquitetura daquela de quem sente que o seu desenho é determinístico, ou seja, quem sente que pode fazer. Normalmente é uma lógica de considerar pouco o que é a opinião do cliente, ou seja, e considerar uma lógica da autoria que já não tem nada a ver com... e que nem tem nada a ver com a estrutura da prática profissional que nós temos. Nós, na verdade, por exemplo, uma coisa que eu só te quero dizer e que é muito importante, que é, eu não tenho um ateliê. Eu faço parte de um ateliê que tenho de facto, se calhar sou a pessoa que estou ao longo de todos os anos, uma das pessoas que está ao longo destes anos todos que faço a linha toda, digamos assim, mas o ateliê sofre várias desvios, inversões, em função das pessoas que trabalham connosco, e isso é muito divertido. Sei lá, a determinada altura, Paula Miranda, quando entra no ateliê, começa também a colocar muitas questões de género, e nós trabalhamos muito a questão nós hoje tivemos uma doação de uma biblioteca feminista, por exemplo, que estamos a tentar tratar para colocar disponível. A violência de género no espaço público, tratamos no Padre Cruz, estamos a fazer um projeto de Padre Cruz, e temos uma análise extensíssima sobre todas as políticas públicas europeias sobre essa matéria, que foi a determinada altura que o município de Lisboa nos encomendou. Isso são temas que depois chegam, ou seja, o nosso espaço é sobretudo um agregador de coisas que é óbvio que é assim, nós todos conversamos e a determinada altura decidimos que não vamos fazer coisas que despejem, tudo bem, mas pode ser muita coisa, e espero que seja muito, muito para além de mim. A arquitetura já não se consegue fazer sozinho, portanto a arquitetura de autor está a morrer, espero eu. Mas é que na realidade eu acho que acontece na arquitetura o mesmo que em todas as áreas hoje em dia, que é a autoria leva à valorização financeira do produto. E isto não é inevitável quando se olha para a arquitetura como arte e não como um serviço. Ou seja, tu olhas por exemplo para as artes plásticas e os quadros são ativos financeiros mais do que obras de arte, em que há assinatura acima de tudo, mais até do que o seu conteúdo, não é? Valoriza financeiramente aquele produto. Isto não é inevitável. Pelo menos naquilo que tu chamas de arquitetura de estrelato. Sim. Ou seja, não estou a falar da arquitetura comum que nós vemos no dia a dia, mas naquilo. Ou seja, hoje, quando se vende qualquer uma coisa que tenha, por exemplo, uma coisa uns fechos de porta do Cisa Vieira, e o Cisa Vieira, um homem de esquerda, não é? O mediador imobiliário diz: tem os fechos de porta são Cisa. Sim. Ou mesmo tu vês vários anúncios que diz com desenho de arquiteto, que representa que vai custar mais. Sim. Não é inevitável. No mercado desqualificado é. Quando utilizas a expressão mercado desqualificado, o que é que isso quer dizer? Quando não se faz uma avaliação qualificada sobre o que é que se está a comprar, ou seja, qualificada no sentido do ponto de vista do desenho, do projeto, mas repara uma coisa, isto sempre foi, nas artes sempre foi assim, ainda que, por exemplo, havia pessoas que quando analisavam, por exemplo, o Álvaro Cunhal, quando analisava, ia sempre reconhecer, valorizava sobretudo a expressão também ela social que tinha, e continuamos a ter. Mas há uma diferença. O meu problema, eu tenho um grande problema na definição da arquitetura como arte. Também eu também. Porque exatamente, aliás, porque a arquitetura, e esta é a coisa se calhar mais complicada de dizer, estando no espaço público e limitada pelo debate político, coisa que eu acho que a arte não tem que estar, ela limitada está cá, mas não... A arte não tem que estar, não tem que se vergar perante a democracia. Sim. Não tem. Sim. E eu nisso sou bastante radical nesta posição. A arquitetura está sempre um pouco condenada à mediania, se não quiser ser autoritária em relação ao espaço público. Eu sei que isto é provocador. Sim, ou seja, a arquitetura está sempre associada a um poder, como é natural.
Mas os passos mais interessantes da arquitetura foram mais interessantes do ponto de vista daquilo que tu estás a querer, para onde estás a querer levar, foram por exemplo, a produção da arquitetura soviética é muito interessante no período pós-revolução. É muito menos interessante a partir de Stalin. Aliás, não é só a arquitetura, a arte, a propaganda, exatamente. Tudo. Está associado a tudo. Na realidade são quase antíteses uma da outra. Não é? Exatamente. Mas, portanto, porque uma corresponde a um período revolucionário, outra corresponde a um período de poder feroz do Estado. Não é? Claro. E aqui tu tens, por exemplo, o SAL, que é um programa de 1 ano e meio, o serviço ambulatório, que produz... Eu tinha aqui uma pergunta sobre o SAL, mas como demorámos muito tempo... Ok, então introduz. Não, pois, mas porque tinha por causa de um pequeno episódio. É um programa de referência internacional, neste momento, com exposições por todo o mundo. Durou um ano e meio. Com críticas à direita, com ataque da direita. Para quem não sabe, logo foi a seguir ao 25 de Abril e tem a ver também um bocadinho com coisas que tu fazes, não é? De participação das pessoas. Eu ia contar por causa de um episódio de um documentário muito interessante que existe sobre o SAL, em que o arquiteto pergunta, é o arquiteto que conta a história. Eu estou a contá-la de cor, posso estar a falhar, mas em que pergunta, não sei se estavam a falar sobre materiais, sobre o que é que estavam a falar, ele pergunta a alguém como é que gostaria, e a pessoa responde. Isto também é interessante, desconstrói algumas das coisas que se defende sobre a participação. Não é? Ele diz: faça como se fosse para o seu arquiteto, que para mim está bem de certeza. Pois, exatamente. Não, mas isso é... Que é negar o paternalismo certo. Paternalismo, nós achamos que as pessoas querem coisas... As pessoas das comunidades querem coisas diferentes do que nós queremos. Privacidade, segurança, conforto, aquelas coisas todas. Qualquer pessoa quer. Que há uma visão romantizada, querem viver em comunidade e nos espaços públicos. Etc. Nesse sentido é muito interessante. Por exemplo, em Lisboa, enquanto no Algarve houve autoconstrução no processo SAL, em Lisboa foi completamente negada. E por assembleias que diziam: nós queremos as casas construídas por construtores como a burguesia. Sim. Portanto, essa reivindicação é legítima. É totalmente legítima. Totalmente legítima. É que eu hei de ser diferente. Claro, porque é que eu hei de ter de construir a minha casa enquanto as outras pessoas têm o construtor a construir a sua casa? Não, as pessoas reivindicavam isso. E isso é muito interessante. É muito interessante. E tu encontras isso na participação das pessoas, encontras esse tipo de ambição. Sim, eu acho que de ambição, aí digo-te, por exemplo, o processo que nós acompanhámos, que foi um processo muito violento de reabilitação das casas na sequência dos incêndios de Pedrógão, que fizemos a assessoria técnica à Fundação Gulbenkian, foi um processo que acresce que as pessoas estavam portanto, estavam em trauma, não é? Portanto, nós aí também mudámos ateliê para lá. Nós tivemos lá um ateliê permanente durante 6 meses para tentar também ir percebendo, ir conversando com a população sobre as soluções. E depois também teve mais a ver, não foi só as casas que fizemos, também era a Gulbenkian pedia-nos uma análise territorial grande sobre onde é que era importante investir e o que é que era importante valorizar para reabilitar todo aquele território. Foi um processo muito interessante, mas muito, muito duro, que durou 1 ano e meio. Mas nesse sentido nós tivemos coisas como, por exemplo, nós chegávamos a casa da Exília e do Aires, e a única coisa que nos dizíamos: nós só queremos que não entre água. E como não entra? Como entra? Que não tínhamos água aqui. E então percebi também, quer dizer, a casa delas estava toda em ruína, toda no chão, mas percebi que todas as pendentes da casa estavam para dentro da sala. Eles tinham a casa muito dividida, tinham para dentro da sala, e que deviam ter água, assim que chovesse muito, deviam ter água dentro de casa. Portanto, há coisas, e depois a grande referência da Dona Isilda era a casa do filho, que nós fomos ver, a casa do filho, a casa que o filho tinha construído há pouco tempo. E isso, com uma série de coisas, era a torneira do filho. E que várias vezes falámos sobre a torneira. E isso são coisas muito interessantes também de conseguir perceber, desconstruir, e de conseguir desconstruir, algumas vezes também opondo-nos àquilo que se está a dizer. Não. E depois há outra coisa, e aí, pegando na tua questão da arquitetura e da arte, a arquitetura só vive, só existe quando é vivida. Portanto, há de facto uma autoria de projeto, num desenho, que fazem casas a pensar que ninguém vai viver nelas. E que depois são obras apenas. Quando são fotografadas, acabou, e depois é muito divertido ir lá, passado uns anos, e ver que aquilo tomou vida, ganhou vida. E eu acho que isso é que é muito interessante. É os edifícios. E há arquitetos que não gostam de ver as suas obras a ganhar vida. Ou só se gosta das fotografias com o arquiteto a passar assim desfocado pela sua obra e toda ela limpa.
Na verdade, por exemplo, uma das coisas engraçadas que nós desafiamos, nós temos sempre quando nos fotografam as nossas obras, eu gosto muito que fotógrafos vão trabalhar nas nossas obras, porque veem sempre coisas que nós não vimos. E a coisa que dizemos muitas vezes é, damos uma outra orientação. É, por exemplo, na Cozinha das Terras da Costa, para nós era muito importante perceber-se com a dinâmica das pessoas. Aquilo só era válido com a dinâmica das pessoas. Não era importante limpar, não era importante nada. Mas o que dissemos, foi o Fernando Guerra que fez as fotografias, dissemos ao Fernando, e o Fernando passou lá 3 dias, muito entusiasmado com aquilo, mas o que era interessante, apanhou, por exemplo, uma pessoa com a torneira que tinha chegado a lavar o cabelo. E fotografou isso tudo, todo esse cenário do edifício já a viver, que não era muito limpo, não era muito polido, digamos, não era, mas que depois começou a integrar as publicações de arquitetura. Um em cada 5 arquitetos portugueses tem um rendimento líquido aproximado ao salário mínimo nacional, e a precariedade até é superior na função pública do que no setor privado, segundo coisas que li agora recentemente. É possível haver qualquer autonomia ética ou autoral nestas condições? Nós também, sobre a pertença, a arquitetura, os arquitetos andaram muito na lógica durante muitos anos a trabalhar a questão do arquiteto liberal, de ter a sua independência, do desenho, e isso é geracional. A minha geração já não diz muito, já não fala muito naquela preservação do arquiteto liberal e da sua independência de desenho. Para mim, preocupa muito que haja poucas estruturas organizadas. Nós, na filosofia que temos de trabalho, entre o Ateliê Mob e trabalhar com 99, já chegámos à conclusão, já tivemos mais de 15 pessoas, mas que o nosso número é 10, 12 base, mas eu gostava muito que tivéssemos estruturas maiores que respeitassem as condições de trabalho. E de facto nós temos uma precarização imensa, e isto é uma eterna coisa de patrão, é uns projetos muito mal pagos. O projeto é residual em todo o processo de promoção, é um valor residual nas coisas, e parece-me que isso deve ser uma coisa reivindicada, e que continua um bocadinho a ser descuidado. E depois a questão dos vínculos laborais. Nós estamos continuamente, com a forma como se abrem os concursos públicos e o Código de Contratação Pública define a maior parte dos concursos para a escolha dos arquitetos é a partir de preço, e como é natural nós vamos perder sempre com alguém que subcontrata a recibo verde, ou com alguém que está em casa a fazer o trabalho. Quando damos uma proposta de preço, vamos ter um preço mais desfavorável com essa entidade, enquanto nós temos salários com pessoas com vínculos contratuais e isso. E de facto há um mercado totalmente desregulado na arquitetura, e há pouca gente a querer fazer alguma coisa sobre isso. Muito obrigado, Tiago, por teres vindo ao Perguntar Não Ofende. Nós regressamos brevemente com outro convidada ou convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.